Olá a todos, me chamo Igor Santana e vou apresentar um trabalho intitulado Determinação do Design Space para fármacos empregando cromatografia com fluido supercrítico e análise multivariada. Dando uma breve introdução sobre a técnica utilizada, existem alguns modos de cromatografia líquida bem comuns, como a fase normal, interação hidrofílica e fase reversa, que é a mais empregada entre todas elas. A cromatografia com fluido supercrítico ela apresenta algumas semelhanças em termos de uso com a cromatografia líquida. E, além disso, o seu uso é potencializado como um forte candidato à substituição da cromatografia por fase normal, porque esta utiliza solventes de origem fóssil, como hidrocarbonetos, e solventes clorados, como fase móvel, enquanto o principal componente da fase móvel por SFC é o dióxido de carbono, de fonte renovável. A cromatografia com fluido supercrítico, ela apresenta ainda características vantajosas, como a possibilidade de misturar o CO2 com solventes mais polares, como metanol e acetonitrila, garantindo um caráter mais polar da fase móvel, e além disso ela é compatível também com uma diversidade de fases estacionárias, desde de fases estacionárias de fase normal, quanto de fase reversa, quanto Hillich, garantindo então uma flexibilidade muito grande ao método cromatográfico por esta técnica. Além disso, ao contrário da fase normal, ela também é muito compatível com o espectrômetro de massas. O termo cromatografia com fluido supercrítico vem do fato de que, tradicionalmente, esta técnica emprega pressões e temperaturas acima do ponto crítico do principal componente da fase móvel, que no caso é o CO2. Em um desenvolvimento multivariado, seguindo os princípios do Quality by Design, é importante conhecermos todas as variáveis que podem interferir no método e estabelecer níveis de riscos para elas. O conhecimento prévio da técnica pode nos guiar a uma seleção de alguns fatores apropriados para fazer uma triagem, como aqueles fatores aqui destacados em verde, e alguns outros fatores que podem ser voltados para um ajuste mais fino do método, empregado na etapa de otimização, aqui destacados em azul. No caso da SFC, uma variável adicional em relação aos outros modos cromatográficos da cromatografia líquida envolve a pressão de saída, que deve ser ajustada. Por outro lado, o pH, que é uma variável muito comum em cromatografia líquida, não é assim tão importante nessa técnica. Os fármacos utilizados neste estudo foram os beta-bloqueadores com ação antihipertensiva em associação com os fármacos de ação diurética, como por exemplo atenolol e clortalidona e losartana e hidroclorotiazida. Uma característica importante durante o desenvolvimento cromatográfico é que a presença de compostos básicos, como por exemplo propanolol e atenolol, que apresentam a função amina orgânica em suas estruturas, podem apresentar um certo desafio para obter o melhor método para quantificá-los. Com base nisso, um dos fatores avaliados durante a triagem foi a avaliação do sal formato de amônio, que tem como objetivo melhorar o formato de pico de compostos, principalmente básicos. No caso, nesse exemplo, nesse cromatograma, é possível ver a nítida melhora do formato de pico do propanolol à medida que aumenta-se a concentração do sal formato de amônio de 0 a 10 e 20 milimol por litro. O atenolol também apresentou uma significativa melhora e, inclusive, melhorou também sua resolução do par crítico com a clortalidona. Outros fatores foram avaliados também e alguns deles apresentaram uma certa vantagem para uma otimização mais fina do método, como o caso da temperatura e pressão, e por isso foram mantidos para a próxima etapa do desenvolvimento analítico, que foi a otimização.
A etapa de triagem possibilita a determinação de alguns fatores que então passam a ser fixos, como a coluna, o tipo de modificador, a variação da concentração de modificador na fase móvel, quando realiza-se uma eluição por gradiente, volume de injeção e o diluente da amostra. Outros fatores ou variáveis de entrada são mantidas para posterior otimização do método, como por exemplo a temperatura, pressão, tempo de gradiente e vazão empregadas nesse trabalho. Foi realizado um planejamento composto central implementado pelo software Fusion QBD da S-Matrix. Esse software ele tem uma característica bem interessante que ele conversa com os softwares cromatográficos, como por exemplo o Empower, que controla sistemas cromatográficos da Waters, realizando toda a sequência necessária para obter os dados, né? Ele pega o planejamento composto central, faz toda a combinação de variáveis, realiza toda a programação do método que é necessário para correr as análises cromatográficas e então você executa elas. Após executá-las, você vai realizar o tratamento dos dados e então devolve os resultados para o Fusion, que então faz todo o tratamento estatístico, toda a avaliação do modelo. Né? Ele te dá os resultados, as relações entre as variáveis. Outro software bastante empregado pelo grupo de trabalho, que também é uma opção alternativa ao Fusion, é o Design Expert, porém ele não faz essa comunicação com os softwares cromatográficos. Com esses softwares, a gente avalia os modelos, incluindo análise de resíduos, e fazemos também análise dos fatores que são significativos, destacados aqui em vermelho. Observamos que o par crítico atenolol e clortalidona sofre influência através de um efeito negativo dos fatores tempo de gradiente e temperatura, além da interação entre eles, com um menor efeito, mas ainda assim significativo, da vazão e do termo quadrático associado ao fator pressão. Já o par crítico losartano hidroclorotiazida tem um efeito muito maior da temperatura, cujo efeito é negativo, né? Ou seja, um aumento da temperatura reduz a separação entre esse par crítico. Esses efeitos são convertidos em uma equação matemática que fornece então os coeficientes do modelo, que então a partir deles a gente obtém essas superfícies de resposta. Como nós temos duas respostas cromatográficas, que é a separação dos fatores críticos, dos pares críticos, né, nós precisamos então combiná-las para obter uma condição ótima, onde nossas condições operacionais, né, os níveis dos nossos fatores, atendam aos critérios que a gente pré-estabelece, como no caso desse trabalho, foi que o fator de separação dos dois pares tem que ser maior ou igual que 1.025, porque experimentalmente a gente observou que essa condição atende ao critério de resolução maior ou igual a 2. Tá? E essa condição ótima é definida pelo Design Space. O Design Space é uma região onde as variáveis de entrada estão em um nível em que atendem aos critérios definidos, né, então, pelas variáveis de saída. Né? E o Fusion ele traz uma ferramenta bem interessante, que é o simulador de robustez, que ele emprega o método de Monte Carlo para ele definir, além da região de operação ótima, um nível de incerteza também, de forma que ele restringe a atuação das variáveis, né, onde você tem uma maior confiabilidade de que o método que você otimizou realmente atenda aos seus critérios. Tá? Então a gente pegou essas condições de fatores aqui, das 4 variáveis que a gente otimizou, e executou algumas corridas cromatográficas.
Então, todas essas corridas cromatográficas, nesses 5 pontos de condições diferentes, de tempo gradiente e vazão, a gente obteve os nossos critérios atendidos, que foi a resolução dos pares críticos maior do que 2. O erro de previsão do primeiro par crítico foi menor que 10%, enquanto o erro de previsão do último par crítico foi menor que 1%. Com base nesses resultados, a gente consegue, então, ter uma maior confiabilidade de que pequenas variações indesejáveis nas condições do nosso método continuem a atender os nossos critérios, né? Ou seja, que o nosso método não seja prejudicado. De tal forma que, consequentemente, a gente consegue realizar as análises quantitativas desses fármacos. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto de Química da Unicamp e agradeço ao apoio técnico da Waters, da S-Metrics, e ao apoio financeiro das agências de fomento CAPES, CNPq e FAPESP, além, é claro, do convite feito pela professora Bianca Santos em participar do Simpósio de Conexão Farmacêutica. Muito obrigado também a todos que assistiram e quaisquer dúvidas que tiverem, deixo e-mail para contato dos autores desse trabalho. Muito obrigado.